E amigos do canal Os Bastidores de Brasília. Eu sou Emílio Quebra e estamos começando mais um programa Os Bastidores de Brasília News. E hoje, Os Bastidores de Brasília News é um programa especial, porque nós iremos falar com o escritor e também jornalista, advogado, Guilhermo Ramos, que é autor de livros conservadores, como veremos logo mais a seguir. Bom dia, Guilhermo! Bom dia, Emílio. Prazer estar aqui no seu canal. Já vim uma vez aqui, fizemos uma ótima live aqui. Segunda vez que eu venho, um prazer estar aqui, uma satisfação. Bom, hoje nós temos novidades, né? Nós temos, para um escritor, um livro ou um filho, né? Nós temos mais filhos. Agora você está tendo, no caso, filhos trigêmeos, né? Porque é uma trilogia que você está lançando ao mesmo tempo, né? É uma trilogia, porque quando eu resolvi fazer esse livro, eu não sabia que ia ficar tão grande, e aí eu achei dividir em vários volumes, eu achei mais adequado, porque aí fica mais separado pelos assuntos. O primeiro, campanha eleitoral e governo de Jair Bolsonaro. O segundo, atuação do Congresso e do Supremo no governo de Jair Bolsonaro. E o último volume, qual a participação do povo nisso tudo. Então, fica uma coisa mais separada, mais organizada para quem for ler. Bom, eu vou ler aqui rapidamente aí a tua breve biografia para as pessoas que estão chegando aqui te conhecerem um pouco mais. Bom, o Guilhermo Ramos, ele é o autor e advogado de livros, atuante há 25 anos como advogado, militando nas áreas civil, empresarial e tributária, pós-graduado em Direito Processual Civil, autor de mais de 20 artigos relacionados ao direito processual civil e direito tributário, publicados em livros e periódicos especializados. É estabelecido em Petrópolis, Rio de Janeiro, casado, católico e conservador. Escreve em sites conservadores e é colunista da mídia alternativa, com textos opinativos de viés direitista e conservador. E eu vou ler também um trechinho aqui da primeira obra do Guilherme, Escritos Conservadores. Depois a gente vai passar a dica e o meio de conseguir todos esses livros. O objetivo da obra é criar uma conscientização a respeito do pensamento conservador, já que tem bastante material citado e recomendado nos textos, além de traçar um panorama da política atual, com o objetivo de registrá-lo para o futuro, com uma visão de um conservador. Guilherme, esse aqui é seu primeiro filho, quer dizer, o seu primeiro livro, Escritos Conservadores. Qual é o título da nova trilogia? O título da nova trilogia é O Despertar do Brasil Conservador. Eu estou aqui em mãos com o volume 3. E por que esse título, Emílio? Porque o que aconteceu no Brasil foi um verdadeiro despertar. Só que, obviamente, nesse despertar, a grande maioria do povo, que eu já tinha afirmado no meu primeiro livro, que é conservador, é de direita, então ele agora descobriu que ele pode participar da política ativamente, não só elegendo candidatos, e sim fazendo várias outras atividades, participando ativamente dos rumos do país.
Então, o que houve foi isso, o povo brasileiro simplesmente acordou, despertou. Então, por isso que eu criei esse nome, escolhi esse nome, que eu acho que foi bem adequado para esse período que a gente está. Com certeza. Bom, Guilherme, em que momento da história essa grande maioria silenciosa acordou? Os conservadores, a direita, ressurgiu no Brasil. Bom, isso daí, Emílio, se a gente puxar, né, se a gente puxar pela história, a gente vai ver que começou lá naquele movimento 20 centavos, 2013. Só que ali não faz parte desse livro, porque ali a direita ainda estava, a direita nem sabia ainda o que queria. O que a gente queria ali era nitidamente uma coisa antipetista. E isso durou até a campanha eleitoral. Por isso que a gente caminhou lado a lado, isso tem que reconhecer. Infelizmente, a gente caminhou lado a lado com pessoas como a MBL. Mas então, uma coisa era o sentimento antipetista e outra coisa é a direita ter chegado ao poder. Então, eu vejo que isso realmente aconteceu na campanha de 2018. Então, ali a gente chegou, ali a gente separou o joio do trigo, digamos assim, agora mais do que nunca. Agora, a direita conservadora sabe quem ela é, sabe reconhecer as pessoas e, de novo, eu vou repetir, não é porque a gente foi aliado de momento de algumas pessoas que hoje a gente não saiba reconhecer que essas pessoas só foram importantes para aquele período, por exemplo, naquela luta antipetista. Mas isso realmente aconteceu lá no movimento de 20 centavos. Aí ele ficou meio adormecido, e aí a direita não sabia que teria alguém representando verdadeiramente a direita conservadora, como foi a campanha do atual presidente. E aí aquela história, né? Aquela frase dita pelo Olavo de Carvalho: considerando que o povo brasileiro é conservador na sua essência, o dia que aparecesse algum candidato com uma política conservadora, ele seria eleito. E, de fato, foi o que ocorreu. Então aí o povo brasileiro descobriu que ele poderia chegar ao poder, ele descobriu que ele poderia participar ativamente das coisas. Bom, foi isso que realmente aconteceu. Isso que você está falando, eu concordo completamente, porque vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. Eu conheço o Guilherme dos artigos que ele publica no Jornal da Cidade Online, que já falei para ele, já falei aqui na outra entrevista, que eu admiro muito pela forma como ele escreve, a inteligência do Guilherme e do Guilherme. E aí eu entrei em contato com o Guilherme. Eu recebi, trocamos livros, né? Você recebeu o Mito 1 também, né? Tô sem teu sinal, tô sem teu som. Recebi sim, Emílio, recebi. Dedicatória e tudo. O Guilherme está falando sobre o momento, uma coisa muito interessante que a gente às vezes não entende. Não é o Bolsonaro que surgiu, foi o movimento conservador, foram os conservadores que acordaram. E o Bolsonaro era o candidato, era o perfil de direita, era o líder que esse público todo, essa grande fatia da sociedade que nas urnas em 2018 comprovou-se ser uma maioria, procurava. O Bolsonaro era quem todos os conservadores procuravam. Então houve essa identificação clara, direto com o Bolsonaro. E não foi o Bolsonaro que criou o movimento conservador, né? Não, absolutamente. Eu uso a seguinte figura, a seguinte imagem, Emílio. Ele é o nosso atual presidente, que vai ser presidente até 2026, se Deus quiser. Ele é o nosso navio quebra-gelo. É como se a gente estivesse encalhado lá no Ártico. A gente está encalhado com o nosso transatlântico no gelo.
E aí vem o navio quebra-gelo pequenininho com aquela pontinha quebrando para que a gente consiga desencalhar e seguir em frente. Então, ele vem fazendo esse papel. Ele está abrindo o caminho para os outros que virão depois dele. Isso as pessoas precisam entender. A gente está pela primeira vez ocupando espaço na política. Só que a coisa está toda tomada, são 50 anos de hegemonia esquerdista. Então, ele vem sendo... O povo, na verdade, usa Jair Bolsonaro como ferramenta para que ele consiga abrir caminho para os outros que virão depois dele. Ainda não tem ninguém para assumir essa função ainda. Mas ele está preparando a casa, ele é, como se diz, ele é também outro símbolo que eu uso, que é aquele ariete. Acho que eu falei naquela primeira live. Sabe o que é ariete, né? Aquela arma que era usada para abrir a porta do castelo. Vinha o povo, jogava na porta, aí ela rachava. Aí o povo jogava de novo e ela rachava até ela abrir. Ele é esse ariete que o povo está usando. Aí alguém pode falar assim, nossa, Guilherme, mas isso é pesado. Não é pesado, ele aguenta isso é a missão dele. Ele deixa isso muito claro, eu estou cumprindo uma missão. Agora, povo, vocês no futuro, escolham melhor, vocês são responsáveis. Ele sempre fala isso para o povo, no cercadinho. Então, eu digo outra coisa também, esse governo, ele vem também atuando de maneira pedagógica, ele está educando as pessoas, ele está fazendo as pessoas enxergarem como é o país. Então, ele realmente atua como navio quebra-gelo, porque a gente está lá no Ártico encalhado com o nosso transatlântico. A gente quer passar, a gente quer seguir em frente e não consegue. Aí o povo usa Bolsonaro como a ferramenta da mudança. E agora, outra coisa, Emílio, tem que dizer, sem ele, esse processo não existe. Não existe. Porque o povo se descobriu conservador por natureza, o povo sabe o que quer, mas se tirar a figura do presidente, quem é que vai sobrar? Ninguém, não existe. Existe uma direita? Existe. A gente está tentando organizar. A coisa está muito difusa. Um fala uma coisa aqui, outro fala uma coisa ali. Por isso que eu tento, com esses livros, ali a minha maneira solitária, modesta, organizar o pensamento. A gente tem. Agora, não existe base política. A gente está querendo montar uma base política. Não existe nada ainda, está muito no início. Então, se ele sair, vai gerar aquela desesperança na direita. E, Guilherme, então, é interessante isso que você está falando. Eu sei que tem muito conservador, que não se vota em homens, se vota em ideias. Esse discurso está errado para o Brasil atual. A gente vota em pessoas hoje. Hoje nós precisamos votar em pessoas. Não existe ainda uma base política e cultural na sociedade. Isso é um serviço para longo prazo. E, Guilherme, como os conservadores, a direita, ela está surgindo, é um movimento que tem menos de 10 anos no Brasil, na verdade, completou 8 anos desde, se a gente considerar que 2013 foi esse ressurgimento, esse renascimento dos conservadores do Brasil, que é uma maioria silenciosa que acordou. Aí, considerando isso, a gente ainda vê que tem muito atrito dentro da própria direita. Você considera isso normal dentro de um processo de amadurecimento do conservadorismo no Brasil? Eu considero normal, Emílio, porque, infelizmente, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, eu sempre busco refúgio na Sagrada Escritura, na Bíblia. O que diz o livro do Eclesiastes? Como é que ele começa? Ele fala sobre vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Infelizmente, a vaidade atrapalha, porque as pessoas não enxergam que o que cada um tem que fazer é uma coisa meio altruísta mesmo, se doar, de cumprir missão e não pensar em agenda pessoal. Então, infelizmente, tudo é vaidade, 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 tudo é vaidade.
Mas, Emílio, eu não acho que isso prejudique, não, muito pelo contrário, eu não acho que isso prejudique. Eu, quando faço minhas coisas, eu faço por doação, espírito altruísta, e eu vejo que a gente precisa fazer com que as pessoas acordem, despertem. Se cada um aqui conseguir tocar um, já valeu. Isso aí, eu falei isso naquela primeira live. Agora, existe muito conservador aí que se diz, né? Conservador raiz, aqueles conservadores raízes, que, infelizmente, eles acabam atrapalhando as coisas, porque ficam com essa divisão da base. A gente precisa unir, e não é dividir. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, construir alguma coisa. E aí essas pessoas afastam-se do princípio básico, do principal postulado do conservadorismo que eles dizem que seguem, que é destruir é mais fácil do que preservar o que já existe. O sujeito quer destruir a própria base. Então, que conservador é esse que quer destruir? A gente tem que preservar e tem que difundir. Difundir é o verbo do momento. Difundir o pensamento conservador. É isso que tem que fazer. Difundir, esclarecer, evangelizar as pessoas, catequizar e fazer a pessoa enxergar que ela é conservadora. Porque ela sabe no que ela acredita. O problema, Emílio, é que a mídia é esquerdista. E aí a esquerda tem a hegemonia da mídia. Então, poucas pessoas acabam influenciando toda a maioria, a minoria influencia a maioria. Isso é que tem que mudar, porque a gente é a maioria. E, Guilherme, vamos lá. O momento que nós estamos vivendo no Brasil atualmente em relação ao conservadorismo. Nós tivemos uma grande pressão aí em relação ao 7 de setembro para que o presidente também tomasse uma postura, uma decisão em virtude dos acontecimentos, dos atritos que estavam ocorrendo, principalmente do Executivo com o Judiciário, entenda-se Planalto versus STF, Bolsonaro versus Alexandre de Moraes e Barroso. Aí eu te pergunto, você esperava algo diferente do presidente depois do 7 de setembro, ao invés daquela carta à nação, onde ele parece que foi o mais ponderado do que incisivo, como muita gente queria? Essa pergunta é capciosa, hein? Eu já falei sobre isso no meu canal, nós fizemos Tô te deixando em xeque? Não, eu falo, não tem problema. Emílio, se eu esperava ou não, eu não sei. Quem diz que sabia o que ia acontecer está mentindo, a não ser que seja alguém dentro do governo que soubesse o que ele ia fazer. Eu estava preparado, é diferente. Eu já estava até aceitando a situação se ela viesse a acontecer. Por quê? Porque eu reconheço que a gente está numa guerra política e que existem ações que têm que ser tomadas. Se ela viesse, eu aceitaria e eu apoiaria e ficaria ao lado do presidente e das pessoas que lutam pelo país. Eu fui ao Rio de Janeiro, subi em caminhão, falei para o povo, fiz um monte de discurso dizendo basicamente isso. Todos nós aqui viemos para este período. Não foi à toa. Foi para isso que a gente veio para esse período, para sair em defesa das coisas que a gente ama, como a gente tem feito. Então, eu estava preparado para, se tivesse, não digo nem ruptura, Emílio, porque a ruptura já aconteceu. Quem fez a ruptura foi o Supremo. O Supremo fez a ruptura quando ele disse: não dialogo com outros poderes. O Fux falou isso. Então, ele rompeu os poderes harmônicos do artigo 2º. E o Supremo fez a ruptura quando ele usurpou a competência privativa do Poder Executivo para fazer várias coisas que são atribuição privativa do presidente e que o Supremo passou por cima e tomou.
Então, ele ali, naquele momento, rompeu o próprio Estado de Direito, a legalidade. Então, ruptura já tinha havido, então eu estava preparado para qualquer coisa que fosse ser feita. Agora, aí veio o presidente e teve aquela atitude de um verdadeiro estadista. As pessoas queriam um revolucionário e ganharam um conservador. Essa foi a verdade. As pessoas queriam uma pessoa que saísse ateando fogo nas coisas, e chegou um apaziguador. Eu achei excelente a atitude dele. Excepcional, de verdadeiro estadista, de verdadeiro estadista. Ele fica atrás só de Pedro II, só de Dom Pedro II. Se ele se reeleger, Dom Pedro II tem que tomar cuidado, porque aí eu vou ficar em dúvida quem foi o maior estadista do Brasil. Eu já vou começar a ter dúvida se ele for reeleito. Então, eu acho que foi muito boa. Aí as pessoas começam a pensar na consequência e não na causa. Ah, mas olha só, hoje o que está acontecendo, aquele acordo não deu em nada. Em primeiro lugar, a gente não sabe se teve acordo. O que houve foi uma carta na ação do verdadeiro estadista. Ele obrigou os outros poderes a recuarem. Aí as pessoas ficam assim, o Supremo não recuou coisa nenhuma, mas aí você está pensando na consequência e não na causa. E qual é a causa disso tudo, Emílio? O material humano que a gente tem nas instituições, e a causa é o Supremo Tribunal Federal. Não vamos pensar na consequência, nós temos que pensar na causa. Então, ele agiu como ele tinha que agir mesmo, mas se ele tivesse ido para o confronto, ele teria em mim um grande apoiador, porque eu estava preparado para o que viesse. Bom, hoje é sexta-feira, 1º de outubro de 2021, e o presidente Bolsonaro ainda não definiu oficialmente o novo partido dele. Ele já namorou e rompeu o namoro com vários partidos aí, né? Dentre eles, por exemplo, o Patriota. Aí eu te pergunto, o presidente, ele falava que iria escolher um partido até março, o que não se concretizou. E aí a minha pergunta, essa indefinição partidária do presidente não atrapalha a formação de uma base conservadora política no Brasil? Eu acho que atrapalha sim, mas ele vai definir na prorrogação do jogo, Emílio. Na última hora ele vai definir. Ele já deve ter a coisa mais ou menos definida. Mas se ele falar agora, porque qual é o plano em jogo para mim? O plano em jogo é impedir que Bolsonaro concorra, porque ele só não se reelege se for impedido que ele concorra. Então, eles ficam querendo, em primeiro lugar, deixá-lo sem partido. Quando sai alguma coisa sobre partido, eles vão, atacam o partido e não sei mais o quê, como foi ontem naquela CPI do FACA, do Facuri, Otávio Facuri. Foi só Guilherme Amado ter divulgado. Guilherme Amado, aquele jornaleiro, aquele blogueiro, não sei se na época, ele divulgou que há uma aproximação do presidente com o partido do Roberto Jefferson, PTB, que hoje é o verdadeiro partido antissistema. Ele é o partido antissistema. Foi só divulgar isso, olha o que aconteceu na CPI com o Otávio Facuri. Então, ele está vendo essas coisas com muita cautela. Ele vai, sim, dizer qual partido ele vai, a coisa está andando, mas ele não vai divulgar agora. E aí, o dia que ele divulgar, imediatamente o sistema inteiro vai ficar contra esse partido. Vai começar a vir um monte de... Então, agora, por outro lado, é por isso que eu disse, Emílio, a gente na direita precisa votar em pessoas, porque tem muito candidato que vai acabar escolhendo um partido aí de direita. Quer dizer, pessoas de direita que vão precisar de um partido e que já entraram em vários partidos. Então, a gente precisa escolher pessoas e não partido. Agora, eu realmente reconheço que
ele deveria já ter um partido. Mas eu vejo claramente que a tática deles é isso. Em 2018, para que ele não ganhasse, tentaram matar, não é? Agora não funciona tentar matar. Ele é presidente, ninguém vai conseguir matar. Deus me livre, mas eu acredito que não. Então, eles ficam tentando isso. Vamos impedir que ele tenha partido, vamos torná-lo inelegível, mesmo sem ter qualquer condenação criminal. Se quiserem, eles fazem isso. Então, a tática é essa, porque sabem, Emílio, que se juntar todos os candidatos, se chegar a 15%, é muito. Fica todo mundo aí horrorizado, falando de Lula, a candidatura de Lula, não sei o quê. Eu vejo a coisa por outra maneira, Emílio. Eu vejo isso daí tudo como uma esquerda que está indo a nocaute, que está nos seus estertores. Um país onde a esquerda ainda discute candidatura de Lula, que vai trazer Gilberto Gil, Caetano Veloso para cantar musiquinha, Chico Buarque. Isso é uma esquerda que parou no tempo, é uma esquerda anacrônica, é uma esquerda que não tem renovação nenhuma. E o povo já enxergou isso. Então, se tirar Bolsonaro da jogada, aí talvez eles tenham alguma chance. Mas com Bolsonaro na disputa, não tem para ninguém. A gente ficar discutindo entre Ciro Gomes, agora apareceu o Sérgio Moro e Dória, pelo amor de Deus, eu não tenho a menor dúvida. Mas vai ter fraude? Vai. Mas o povo está de olho, no processo eleitoral. Não vão conseguir. Então, a não ser que impeçam a candidatura do Bolsonaro. Como? Tirando ele das eleições por uma inelegibilidade que não existe. Então, essa é muito mais difícil. Mas qual a mais prática? Atrapalhando o partido que ele escolher. Então, por isso que ele está deixando a coisa para o último minuto. Eu acho que é por isso. Só pode ser. Porque a cada avanço que ele faz, dá alguma coisa errada com relação a esse partido. Eu tenho informações de bastidores aí que muitos deputados federais da base do presidente estão cobrando dele, e principalmente do responsável por organizar essa filiação do presidente a um novo partido, o Flávio Bolsonaro. Esses deputados da base estão cobrando do Flávio e do próprio Bolsonaro a definição de um partido, para que haja uma organização partidária dessa base em tempo hábil para que concorra de uma forma forte nas eleições de 2022. Deve ser mesmo, porque agora está faltando um ano para as eleições, né? Agora começa o reloginho, a contagem regressiva. Daqui até lá só vai se falar em eleição. Então, ele realmente precisa definir qual partido. Mas eu acho que isso daí já está em vias de ser definido, Emílio. Desse mês não passa. E aí vai ser uma correria também de gente se filiando ao partido. Então, vai ser uma luta de foice, sabe? Luta de foice. Nós temos 3 fatos aí políticos, né, que nós podemos considerar para a definição do presidente nesse momento. O primeiro deles é que o Aliança pelo Brasil não saiu do papel, e esse seria o grande partido conservador do Brasil. No segundo momento, houve uma grande... A Edna está perguntando aqui qual é o prazo para o Bolsonaro definir o partido. É até dia 2 de abril, 6 meses antes das eleições, 2 de abril de 2022. Então, mas eu acredito que o Bolsonaro não vai definir isso aí até abril, né? Ele vai definir um pouco antes, pelo menos, mesmo que ele não defina agora. E aí, são 3 fatos. Primeiro, o Aliança pelo Brasil, que seria o partido conservador idealizado pelo Bolsonaro, não saiu do papel. Aí tem várias questões em relação a isso, mas não é o cerne da questão neste momento. Depois, nós tivemos uma grande movimentação no tabuleiro do xadrez que ocorreu nesta semana, que foi a fusão de 2 grandes partidos, que formaram agora o maior partido do Brasil, o PSL e o DEM.
Esse partido vai ter o maior fundo eleitoral do Brasil, já tinha com o PSL, agora com o DEM, mais ainda, as maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Eu não tenho certeza em relação ao Senado, mas eu acredito que deve estar com uma das maiores bancadas no Senado também. E aí temos mais um movimento, que é a questão do PTB ter se tornado, em termos de estatuto, um partido conservador há um ano. O PTB ele se preparou, ele viu essa janela de oportunidade, acredito, de não haver um partido conservador, e também pelas mudanças do próprio Roberto Jefferson, depois que ele foi preso e saiu da prisão. Ele se converteu aí a uma personalidade mais religiosa, ele é um homem mais religioso hoje, né? Já teve até discussões com a filha, divergências com a filha, em virtude dessa religiosidade que ele assumiu. E aí eu te pergunto, o que você acha, se você tivesse que apostar, você aposta que o presidente Bolsonaro vai para o PTB? Não sei, Emílio. Eu não tenho como apostar isso. Sobre o Aliança, que você falou aí, eu também fiquei muito empolgado na época, ajudei, levando ficha para cartório, mandando pelo correio, fazendo apoiamento. E isso daí a gente vê como é que é a luta contra o sistema, porque sempre foi assim para abrir partido político. Nunca exigiu, eles ficam agora catando pulga lá, catando pulga. A assinatura do tabelião aqui, ele fez o Azinho virado para... Não pode. Então, não vão autorizar, não vão. O TSE são 7 pessoas responsáveis por isso, e não vão, porque sabem que o dia que o presidente fundar um partido do zero, que é como tem que fazer, isso é a criação de base cultural e base política. Vamos criar um partido do zero. Se você tentar abrir um partido nazista, eu acho que ele tem mais chance do que o Aliança, porque enquanto tiver esse aparelhamento, o problema do Brasil são os tribunais superiores. Enquanto tiver esse aparelhamento do Estado via tribunais superiores, a coisa não vai andar. Agora, como desaparelha? Com tempo, tirando alguém de lá e colocando. E aí, veja, nós estamos há 4 meses com o Supremo sem a composição completa, porque não querem colocar o nome que o presidente indicou. Então, se o Supremo pode funcionar sem um integrante, na minha concepção, ele pode funcionar sem 2, sem 3, não é? Se não está fazendo falta o 11º, então vai funcionar com 9, com 8, mas isso é uma outra história. Você estava falando qual a minha aposta. Eu prefiro não falar, mas se eu tivesse que apostar, ele vai acabar sim indo para o PTB. Ele vai acabar sim indo para o PTB na hora final, na 1/10 hora, ele vai acabar se filiando lá no PTB e aí vai levar a reboque toda aquela galera dele. Isso é uma visão minha que eu tenho, até porque eu falo com algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro, principalmente, que conhecem o partido, e eles ficam me dizendo isso, que parece que o acerto que vai haver é, se o Bolsonaro fizer isso, ele vai ganhar também Senado. E aí ano que vem, Emílio, na eleição, serão 27 senadores a serem eleitos pelo povo. Então, o povo precisa enxergar o que está em jogo na eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem vai ser a eleição mais importante de todos os tempos. O Brasil vai fazer 200 anos como nação, 200 anos como país, e a gente vai passar pela eleição mais importante de todos os tempos, porque a gente vai eleger 27 senadores. Imagina se for feito algum acordo assim, olha, o senhor entra no partido, eu te dou o direito de escolher os candidatos ao Senado. Imagina, isso daí não tem, que não seja PTB, que seja qualquer partido. Se tiver
este acordo com o presidente, porque ele já enxergou que ele precisa do Senado. Todo mundo sabe, é lá no Senado que as coisas acontecem. É lá no Senado que existe sabatina de juiz do Supremo, é lá no Senado que se julga impeachment de juiz do Supremo, então é lá no Senado que tudo acontece. E a gente precisa renovar o Senado ano que vem. Imagina se de 27 o presidente consegue eleger 20. A gente vai para mais de 50 senadores aliados. Então, mas a Câmara é importante. Claro que é importante, mas ali são 513 deputados, ali funciona como uma verdadeira cidadela. Cada um representa um certo interesse, mas no Senado... E aí parece que o que está impedindo esse acordo é que tem essa exigência do presidente. Eu quero os nomes para o Senado. Então, isso é importante, é óbvio, a gente está vendo isso tudo acontecer na nossa frente. Então, a política não é só ir lá e escolher candidato no dia da eleição. Isso que eu estou falando, a coisa é muito complexa. Eu digo uma coisa, eu confio no presidente, Emílio. Eu confio no presidente, vou continuar confiando. Então, eu estou aqui para dizer que sou apoiador dele até a última hora, até o último minuto. E a gente tem que apoiar o presidente não só pela pessoa dele, mas pelo que ele representa. Porque se a gente não apoiar o presidente, exatamente, o que está vindo tá é todo o establishment, todo o mecanismo de volta. Aí acabou, todo mundo volta para a caverna, volta para a sua vida de estudo no claustro, acabou conservadorismo, direita, para com essa brincadeirinha. Vamos voltar para o nosso ostracismo. É isso que querem? Derrubar a única pessoa que a gente tem dentro do sistema para mudar as coisas de dentro para fora. Por exemplo, então, não adianta esse espírito revolucionário que a direita tem de não entender a causa do problema, ele quer combater a consequência. A causa do problema é o aparelhamento do Estado. A direita tem que fazer uma meia-culpa. Eu já fiz a minha, Emílio. Já falei isso publicamente, já fiz a minha meia-culpa de, durante muito tempo, eu ter... não quero saber, eu tenho minha vida de advogado. E assim a gente deixou Dilma ser eleita, a gente deixou Lula. Aí vem aquele fanfarrão dizer, mas foram as urnas que elegeram. Não usa esse argumento tacanho. Eu não estou falando de urna eletrônica. Eu estou falando da participação do povo na política. Então, pela primeira vez, o povo despertou. Por isso que vem o nome do meu livro, Despertar do Brasil. Mostra de novo o teu livro. Olha só, isso é importante. O livro que o Guilherme está lançando tem 3 volumes e tem o título O Despertar do Brasil Conservador. É um livro que você pode adquirir diretamente com ele. Até um outro detalhe, os livros de direita eles têm difícil circulação nas livrarias tradicionais do Brasil, porque essas livrarias elas não se pautam por venderem livros conservadores, né? Eles não estão preocupados em vender livros que possam ter maior tiragem e vender mais. Eles estão preocupados também com a questão ideológica por trás disso. Também é um dos motivos que você nunca vai encontrar o livro do Bolsonaro numa livraria como a Saraiva, por exemplo. Então, eu faço questão de, sempre que eu puder, trazer aqui escritores, autores como o Guilherme e incentivar o nosso público a adquirir esses livros, porque é isso que vai mudar o Brasil no futuro, a mudança de mentalidade. A gente tem que construir essa base de conhecimento sobre o que é conservadorismo, e aqui embaixo está passando o telefone, o WhatsApp, para vocês adquirirem direto com o autor. Direto com o autor. É o Guilherme que escreveu. Até vou contar aqui, Guilherme. O Guilherme falou que ia lançar o livro. Aí não é fácil lançar um livro, e é caro lançar um livro, é custoso, é trabalhoso. E aí eu, com a maior satisfação do mundo, eu tive o prazer aí de comprar o livro do Guilherme há 2 meses, eu acho, para investir. Isso aí é um investimento que eu estou fazendo não só para mim, mas para os meus filhos em relação ao que está sendo construído hoje. Então, eu incentivo muito. Eu sei que o livro já chegou na portaria aqui do meu prédio, mas não chegou na minha casa. Estou ansioso aí para
pegar esses livros aí, porque ele conta a história do conservadorismo de um momento muito importante até o Bolsonaro chegar no poder, e depois ele faz outras análises. Mas um dos volumes, que é o volume que eu vou pegar primeiro, é esse volume que fala sobre a história do conservadorismo no Brasil, da parte do Bolsonaro até ele ser eleito. Um dos volumes é isso aí, né, Guilherme? O volume 1 começa com a eleição, com a campanha. Emílio, deixa eu só responder essa pessoa aqui, o extremista. Eu acho que ele se confundiu no que eu falei. Negativo, a causa do problema é o STF. Eu falei que a causa é o STF, extremista. Eu disse que o problema é o aparelhamento das instituições. Não sei que parte você não entendeu. Aparelhamento é aparelhamento do Supremo também. Como você acha que um juiz do Supremo entra lá dentro? Ele cai de paraquedas lá dentro? Como você acha que é mais fácil controlar um país? Via Congresso Nacional, que são mais de 600 pessoas, ou via tribunais superiores, com 11 juízes num Supremo? E ainda fazendo o seguinte, uma emenda constitucional em 2005, a emenda constitucional 45, a tal da reforma do judiciário, que ampliou os poderes do Supremo. Então, extremista, a esquerda deixou tudo pronto no Supremo. Então, eu não sei que tipo de leitura você está fazendo de não enxergar que o que está acontecendo é isso. É muito mais fácil a esquerda controlar o país via Tribunal Superior do que Congresso, porque o Supremo nunca fez nada que está fazendo agora, porque não tinha necessidade. A esquerda deixou tudo preparado, porque ela sabia que haveria uma chegada da direita ao poder. Quando a direita virasse governo, ela deixou tudo pronto. Não, o dia que eles chegarem no governo, eles não vão conseguir governar e a gente volta. Como? Com o aparelhamento do Supremo. Então, isso aí é exatamente isso que eu estou falando. Então, extremista, devagar com andor, meu caro, porque tudo que você está falando eu sei. Tá? O extremista está sempre aqui nos acompanhando. Ele está em outros canais também. Ele tem umas opiniões polêmicas. E ele está ansioso, ele é daqueles que quer resolver a coisa na bala, quer resolver as coisas com chute na porta. Então, vá lá e resolva, se é tão fácil. Bom, mas vamos lá. Eu acredito e estou apostando as minhas fichas neste momento no PTB. Porque eu não acredito que o Bolsonaro vá para a segunda opção, que seria o PP. Eu já estou sabendo que houve algumas divergências lá nos acertos com o PP, do Ciro Nogueira. O PP vai ser um partido importante para constituir a base do governo Bolsonaro daqui para frente, né? Não tem como fugir disso. A gente não pode viver numa realidade utópica, achar que se governa sozinho. Mas por que eu acredito no PTB? Porque por duas razões. Primeiro, que o PTB ele se reinventou em termos estatutários. E ele fez o estatuto de forma a ter um estatuto conservador. Segundo, o PTB está cortando da própria carne nos últimos meses, e dos 11 deputados federais do PTB atualmente, 8 já foram convidados a se retirar do partido. Que partido que convida um deputado federal sequer para sair do seu partido, né? É muito difícil isso, porque cada deputado federal ele custa muito, ele representa muito para um partido, né? Principalmente em fundo partidário e fundo eleitoral. E aí, em relação a isso, também há muitos deputados da base do governo, que eu estou sabendo, né? Eu posso até adiantar que desses deputados da base do governo que está namorando o PTB é o deputado lá pelo Paraná, que foi o relator da PEC do voto, o Felipe Barros, e outros do PSL, e outros que não estão no PSL, que é o atual partido que foi eleito com base no apoio ao presidente em 2018, né? Então está todo mundo lá preso ainda esperando a janela partidária. Eu acredito que tem tudo para ser o PTB. E a minha aposta é tão grande nisso que terça-feira eu estou chamando aqui para fazer uma live junto conosco, comigo e com o Renato Gomes,
a presidente interina do PTB, a Graciela Nienove, porque eles estão fazendo uma convocação, uma carta convocação para que o presidente Bolsonaro se filie ao PTB. E aí eu quero ver como seria essa movimentação no tabuleiro político, né? Porque cada dia é um dia diferente. A gente olha para o céu, as nuvens estão de um jeito, a gente olha de novo, já estão de outro jeito. E aí, Guilherme, vamos ver como vai acontecer isso, né? Você também deu a entender que acredita que pode ser o PTB, e eu acredito que o PTB pode ser melhor do que o PP para o Bolsonaro. Você quer comentar alguma coisa em relação a isso? Emílio, para finalizar esse assunto, eu quero comentar dizendo o seguinte: se o Bolsonaro for reeleito, eu não digo se, eu não coloco nem em dúvida isso. Quando ele for reeleito, o segundo mandato dele precisa ser melhor do que o primeiro nessa questão institucional. Então, as pessoas precisam entender que não basta eleger o presidente. Nós precisamos formar uma base política para dar apoio a ele. Por isso, o partido onde ele vai se filiar é importante, porque, teoricamente, os aliados dele vão se lançar por esse partido, como foi o PSL. A gente acabou elegendo Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, Major Olímpio, mas é o que eu falei, Emílio, a direita estava nascendo ali. Nós acabamos de sair de andar junto com antipetista. Então, a gente ainda estava se refinando, vou usar um verbo bem que as pessoas odeiam, mas é verdade, é o refinamento da sociedade. O conservadorismo ainda estava se descobrindo, então agora o povo vai saber em quem ele vai votar. Ele vai saber. Então não adianta de nada se a gente reeleger o presidente e não der uma base política a ele. Então o partido político para ele é importante por isso. Então as pessoas que estão indignadas com o PTB, eu digo, votem em pessoas e não em partidos. Eu sou um crítico do PTB, é um negócio do Getúlio Vargas, ninguém mais do que eu tem repulsa por esquerdismo. Quem me segue nas redes sociais sabe, eu sou uma pessoa completamente ideologizada, bitolada, 24 horas falando de conservadorismo. Não adianta dizer, mas é o trabalhismo inglês, até isso eles já mudaram. Não me interessa, pode ser até o Partido da Mulher Brasileira. Se for para receber o presidente, para dar a ele um partido, porque não existe candidatura sem partido no Brasil. Infelizmente. Então, no segundo mandato, a gente pode continuar. O Aliança pode sair do papel, não vai sair agora. Para com esse pensamento poliana de achar, o Aliança vai, aí eu voto no Aliança. Não vai ter aliança, pessoal. Não vai ter, nós estamos numa guerra política. Não existe purismo, esse puritanismo. Se fosse assim, Churchill não tinha se aliado a Stalin na Segunda Guerra. Eu não vou me aliar a Stalin. Pô, imagina, o que o Hitler ia ter feito com a Europa e com o mundo? Acabou a guerra e Hitler tentou... E Churchill tentou continuar a guerra contra Stalin, mas os aliados dele de ocasião, não, agora a guerra acabou. Por que não continuaram a guerra contra Stalin? Então é isso que a gente tem que pensar. Nós fomos aliados lá atrás para derrubar o PT. Derrubamos o PT, tiramos a Dilma Sapiens da presidência, aquele erro da democracia foi apagado, mas o sistema não vai perdoar jamais. Jamais. Eles nunca vão perdoar o que a gente fez em 2018 e vamos fazer em 2022. Acabou. Se derrubarem o Bolsonaro, se preparem para as perseguições que virão contra nós. E, por outro lado, não é novamente jogar Bolsonaro na cova dos leões. Ele não se chama Daniel, apesar dele se chamar... Messias, mas ele não pode tomar atitude messiânica. Nós precisamos dar sustentação ao nosso principal representante.
ao nosso navio quebra-gelo, ao nosso ariete, que quer abrir a porta do castelo para a gente entrar. Aí fica, mas o PTB, isso me lembra aquela piada do 20 centavos, que um dia eu conto para você fora da live, amigo. O sujeito fica discutindo 20 centavos quando tem 1 milhão passando na frente dele. Então, isso daí é um pensamento tacanho que não pode mais ter a essa altura do campeonato. A essa altura do campeonato. Você acha que ele vai para o PTB? Não sei. Eu digo o seguinte, votem em pessoas. Em quem o presidente recomendar, a gente tem que votar, que vai ser o pessoal que vai se filiar ao partido que ele escolher. Imediatamente as pessoas vão se filiar. Então, é para isso que ele precisa de um partido. E aí, quem sabe, no segundo mandato, com uma corte superior, já com outras 2 pessoas que vai sair, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, vão se aposentar em 2023, ninguém está falando isso, 2023 já vão aparecer 2 vagas, e com 27 novos senadores. Agora, não adianta votar, não vou votar nesse senador, ele já apertou a mão do fulano. Pelo amor de Deus, isso é que desmotiva, Emílio. Porque falta... Aí entra o meu trabalho intelectual, de explicar, isso tudo está nos meus livros. Qual é a consequência, qual é a causa do problema brasileiro, como se muda a política, uma sociedade se muda pela cultura e pela educação. A política muda a nossa realidade do dia a dia. Justamente isso que a gente está falando aqui, o que vai ser da nossa vida no futuro, mas a sociedade brasileira se muda pela cultura e pela educação. E aí a esquerda sabe muito bem isso, por isso que ela aparelhou todo o sistema. A mídia, jornalística, até peça de teatro, filme, tudo está na mão da esquerda. Então a gente precisa ocupar espaço, não é só formar base política, é formar também a base cultural. Olha, eu vou, em relação à base cultural, o pessoal está falando aqui que você também indica filmes, livros no seu canal, né? O canal Momento Conservador, que eu estava mostrando aqui, que eu sou inscrito. Recomendo que todo mundo siga o Guilherme. E sobre essa questão da base cultural, né, eu estou num projeto aqui desenvolvendo o Clube do Livro Conservador. E no Clube do Livro Conservador, no último domingo, eu fiz a análise desse livro, uma análise de 2 horas sobre o livro Marxismo Desmascarado, do austríaco Ludwig von Mises. E é exatamente o que você acabou de falar. Você estava falando e eu puxei o livro que está aqui em cima da mesa. Nossa, então eu vou entrar com ação contra o Mises. Será que ele me plagiou? mas isso que você está falando, quem falou, mas foi do outro lado da moeda, foi o Karl Marx, que ele falou e defendia a questão do domínio intelectual, principalmente em universidades. Eu vou lá pegar um livro para você indicar para o seu público aí. Tá ótimo. E aí, enquanto o Guilherme estava buscando o livro, esse livro aqui, que eu recomendo que vocês tenham, e seja um livro de você que gosta de política, que vai desmascarar o marxismo, que é uma dessas bases dessa esquerda nefasta que eles tentam consolidar na cabeça dos nossos jovens e depois, como eles têm fracos argumentos, eles tentam criar narrativas. E aí, dentro dessas narrativas, já que eles não conseguem argumentar, eles também têm como artimanha atacar os opositores. Então, lá atrás, há 150 anos atrás, o Karl Marx ele tinha a seguinte estratégia. Se ele era atacado por um opositor no campo das ideias, ele não conseguia rebater, porque ele tem várias contradições, e tudo isso é apontado nesse livro, ele chamava o seu oponente de burguês. E hoje é o que a esquerda faz, com termos mais atuais, chamar o seu oponente de fascista, negacionista, a palavra da moda é negacionista. Terraplanista, é a tática da esquerda, mas qual é a base dessa tática? Quando você não tem argumento, você ataca o seu oponente. E isso a gente tem que aprender. Aí eu vi recentemente, e todo mundo aqui viu, um debate do Kim com o Coppola. O Caio Coppola, ele na CNN, ele tinha um quadro lá que era o Grande Debate, que ele debatia, argumentava muito bem, porque ali não existia o ataque
o ataque aos debatedores, era o ataque no campo das ideias. Então ali o Caio Coppola ele foi muito bem, mas quando ele foi debater com o Kim Kataguiri, o Kim Kataguiri usou essa estratégia de atacar o governo Bolsonaro, não atacou a pessoa do Coppola, mas atacou o tempo todo o governo do Bolsonaro, e o Coppola se perdeu, porque ele tentou defender as ideias, se defender dos ataques que o Kim estava fazendo, e ele se perdeu. Ele não conseguiu nem mais fazer a defesa de ideias. Então, a esquerda e essas pessoas que dominam essas ideias de discussão com base em narrativas e ataques, eles acabam conquistando muito espaço entre as pessoas menos cultas e que acham muito bonita a narrativa. Quem viu o Kim e o Coppola discutindo, acha que o Kim era o dono da razão, era o cara, mas na verdade a gente sabe que não é, né? Qual é o livro? Vamos lá, Guilherme. Qual é o livro que você vai indicar? Direito, eu vou exercer a minha garantia constitucional ao silêncio de não falar de Kim Kataguiri. Muito bom. Eu tive que falar por causa do debate. O livro é o seguinte, já que a gente está numa parte agora cultural da live, a gente sempre precisa edificar as pessoas, né? Não adianta ser conservador, a gente não tem que ser clubinho do livro, não é isso, não. Mas a gente precisa ampliar a nossa mente. Em primeiro lugar, aprender a você mesmo interpretar os fatos por si só. E aí, para isso, tem que ter um certo cabedal, tem que ter uma certa intelectualidade. Você precisa saber, em primeiro lugar, enxergar o mundo, e, em segundo lugar, saber quem é seu inimigo. Quem é o inimigo? Um conservador. O inimigo do conservador é o comunista. O pensamento revolucionário se opõe ao espírito conservador, ao pensamento conservador. Um é água e vinagre. Acabou, essa luta é só nossa. Nós somos os verdadeiros anticomunistas, porque a gente não existe nenhum único item que a gente pode, esse eu aceito. O liberal tem muito item que aceita. É impossível, não tem como. E aí, para fazer esse caminho, para trilhar esse caminho, esse é o principal livro, Emílio. Aqui, ó. O Comunista Exposto. Então, ele dá de 1000 nesse seu aí do Mises. Porque esse aqui, ele explica como foi a vida de Marx. Exatamente isso que você falou sobre Marx. Ele explica isso. Esse é um grande livro. O Comunista Exposto. Emílio, se eu fosse do governo, para você ver, se eu fosse do governo, se eu tivesse uma verba, eu adquiriria esse livro com dinheiro público para doar para toda a biblioteca do país, porque esse livro tem que ser leitura obrigatória. Ele ensina qual é o inimigo que a gente está lutando, o que está por trás do comunismo. Então, realmente, e fala da vida de Marx. E aí, Emílio, para finalizar, eu costumo fazer a seguinte reflexão. As pessoas falam muito sobre Marx, mas Marx, se não fosse Lenin na Rússia czarista, lá a partir de 1905, quando ele começou a atuar, 1910, toda essa porcaria escrita por esse Marx e Engels não teria saído de uma prateleira de uma universidade, assim como tem muita bobagem escrita que nunca foi adiante. Então, o problema foi Lenin. O Lenin, lá na Rússia, ele começou a levar a sério a doutrina de Marx. E aí ele começou, você vê como demorou 10 anos para ele conseguir. 10 anos! E aí a direita imediatista brasileira quer resolver tudo em 2, 3 anos, uma coisa que a gente está há mais de 100 anos, se puxar lá atrás, a gente está falando só sobre comunismo. Mas vamos falar sobre a República. A República Brasileira, pela primeira vez, está tentando construir alguma coisa. Porque o povo, pela primeira vez, está participando da República. Então, isso é uma coisa que me motiva, né? E é um tinha gente, Emílio. Eu leio muita coisa da época do Império e da República Velha.
Eu digo para você sem medo de errar. Tinha gente do povão que até 1910, 1905, ainda achava que o imperador estava governando. O povo não sabia de nada. Então a República veio assim aos trancos e barrancos. Nós estamos há 132 anos, né? Vai fazer agora 132 anos de República sem saber para onde a gente vai. A gente já está na nossa 5ª República em 130 anos. Um regime completamente cheio de crise, instabilidade. E aí agora, pela primeira vez, o povo sabe o que quer. Pela primeira vez, o povo viu uma luz lá na frente. E pela primeira vez o povo está imbuído, todo mundo imbuído desse sentimento de nação e patriotismo. E aí querem tirar o povo da jogada de novo. Porque, opa, isso nunca aconteceu? É óbvio, isso nunca aconteceu. O povo despertou e usa a figura de Jair Bolsonaro para o seu objetivo. O povo despertou e já se descobriu de direita. Agora, como vai mudar isso? Vai mudar como numa guerra as coisas andam. A gente não sabe se vai ganhar a guerra, a gente só sabe que ela está acontecendo. A gente sabe que precisa lutar. A gente sabe que precisa lutar. Se a guerra vai ser ganha ou não, eu tenho certeza que sim, porque eu acredito também naquele aspecto espiritual. Eu acho que isso tudo que está acontecendo tem a razão de ser. E, de novo, eu digo, a gente não nasceu nesse tempo à toa. A gente foi chamado para sair em defesa das coisas que a gente ama. Vamos pensar daqui a 50 anos, 40 anos. Imagina que país que vai existir daqui a 40 anos, se a gente vencer. O que me motiva a estar todos os dias aqui de manhã no programa Os Bastidores de Brasília News, lógico que não é uma motivação financeira, porque a motivação financeira praticamente não existe. O que me motiva é a esperança de estar aqui ajudando a contribuir um pouquinho para ajudar a gente a se conscientizar politicamente, a ficar atento às notícias do que está acontecendo no Brasil, a aumentar a nossa conscientização política e eu também, embora eu seja um cara muito esperançoso e otimista, eu sei que as coisas não vão se resolver imediatamente, nem em 10 anos, nem em 20 anos. É como você falou, a gente está na guerra, a gente não sabe se vai ganhar a guerra, a gente tem que estar ciente que está na guerra, mas a gente espera que, com a consciência de estar na guerra, que a gente não ceda os espaços ao nosso inimigo, e os nossos inimigos são aqueles que estavam destruindo a nossa sociedade, como o presidente Bolsonaro fala, ética, econômica e moralmente, os petistas, os esquerdistas, e é uma luta que a gente não pode mais parar, e a gente tem que continuar sempre acreditando que o nosso trabalho, o fato de você estar escrevendo livros, estar fazendo essa contribuição, que eu acho algo extremamente louvável, vai ajudar a influenciar outras pessoas, né? Você quer falar alguma coisa em relação a isso, Guilherme? Eu queria falar também e clamar que tem algumas pessoas no chat dizendo, teve o seguinte comentário aqui, do Alonso Pena: militares foram chamados a participar das eleições apenas para chancelar a fraude. Alonso Pena, eu vou falar aqui para você, com o devido respeito, e para todo mundo que pensa igual a você, existe uma coisa na vida que se chama fatalismo. A gente precisa se afastar do fatalismo. Essa é a diferença de nós, conservadores, para, por exemplo, um liberal ou uma pessoa que não acredita na mudança das coisas. É esse fatalismo de você achar que tudo é do jeito que não adianta a gente lutar. E aí esse fatalismo, que ele é pessimista, em segundo lugar, ele conduz ao que a gente, e aqui eu faço a meia-culpa, todo mundo aqui em algum momento da vida já teve, que é fruto dessa desesperança política, niilismo político. Niilismo vem de nihil, nada, latim. Nihil significa nada. Niilismo político é exatamente isso que você está falando, Alonso. Não adianta. Então não vamos votar, não é? Ninguém vai votar porque tem fraude.
Não existe cidade sem vereador, não existe cidade sem prefeito. A eleição de 2020 foi a prova disso. Muita gente ficou sem comparecer. O Rio de Janeiro teve mais de 30% de gente que não foi votar. E aí, por que que fazem isso? Ah, nada vai mudar, só tem ladrão. Isso é niilismo político. Não existe vácuo no poder. Se uma pessoa não for eleita, outra será. Se a gente não comparecer à urna e ir lá escolher, a esquerda vai votar em peso. Eles votam até se tivesse eleição para pipoqueiro da esquina, porque eles sabem que precisa ocupar os espaços. Então, infelizmente, a gente não pode aqui ter esse tipo de pensamento fatalista, de achar que a gente já está condenado, nosso destino é esse. Então não precisa nem votar, então desliga a live. Vamos fazer outra coisa, então. Pelo amor de Deus, isso não entra na minha cabeça. Então, a gente não pode incorrer no fatalismo, muito menos no niilismo político. A luta é realmente árdua, mas ela é para quem aguenta. Quem não aguenta, vá só no dia da eleição, ajuda a gente elegendo, reelegendo o presidente e elegendo candidatos de direita, porque é assim que se muda as coisas. E também produzindo alguma coisa cultural na direita, que a direita precisa. Filme, revista, professor. Quem for professor de colégio for de direita, tem que sair do armário, Emílio. Isso é uma coisa também que a gente tem que falar. Os professores precisam começar a se impor, porque existe muito professor de direita que fica ali acanhado dentro do armário. Eles têm que se expor, não pode continuar assim. E falando em guerra, nessa guerra que nós estamos vivendo, que é uma guerra cultural, nós teremos mais uma batalha dessa guerra, né? Porque uma guerra é dividida em combates, é dividida em batalhas. Então, se nós pegarmos a Segunda Guerra Mundial, existem várias batalhas dentro da Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, a Batalha da Inglaterra, né? As batalhas lá na Rússia, na África, e por aí vai. E aí nós teremos mais uma batalha cultural dessa guerra que nós estamos vivendo no próximo domingo, que será no estado do Rio de Janeiro, para onde eu estou indo daqui a pouco, para a terra onde está o Guilhermo Ramos. Estarei indo para o Rio de Janeiro e depois para Angra dos Reis. E eu vou mostrar como estão os preparativos da guerra de domingo, a Barqueata do Mito. Vamos mostrar algumas imagens agora de como estão os preparativos, a chegada de barcos e jet skis lá em Angra dos Reis. Só um segundo que a gente vai sair da tela para mostrar essa imagem. Rumo à Barqueata do Bolsonaro! E, Guilhermo, eu aproveito e já vou mostrar aqui pela última vez as imagens dos preparativos da Barqueata de Angra dos Reis, que vai ocorrer no próximo domingo no estado do Rio de Janeiro, na tua terra, Guilhermo. O mito chegou e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, o mito chegou, em 2018, já lo sabem. O povo já cansou de mentiras, tantas falácias e hipocrisia. Nos tempos de hoje claramente posso ver quem defende o Brasil acima de seu interesse. Uma nova onda tomou conta do Brasil, de forma espontânea como jamais se viu. A honestidade... Guilhermo, e eu estarei lá na Barqueata, muito próximo do presidente Bolsonaro, transmitindo ao vivo pelo canal Os Bastidores de Brasília, no domingo, a partir de 10 horas. Eu espero que seja um evento fantástico, que também entre aí para a história desse momento da nossa guerra, para lutarmos por um país melhor e para defendermos o conservadorismo
essa direita, que é a maioria conservadora, que por muitos anos ficou trabalhando, preocupado com o sustento da sua família e deixou a esquerda crescer e tomar conta do destino da nossa nação. E agora a gente está acordando para recuperar esse tempo e esse espaço perdido. Guilherme, eu vou deixar aqui agora o espaço para suas considerações finais para a gente encerrar a live de sexta-feira. Ok. Em primeiro lugar, Emílio, boa viagem para Angra, te desejo boa sorte. Você vai para um dos ninhos da serpente aqui no Rio de Janeiro. Angra dos Reis é um lugar esquerdista, petista, dominado pelo PT há mais de 20 anos. Então, deve ter sido por isso que foi escolhido pelo presidente esse lugar. A gente precisa quebrar essas regiões onde no Rio de Janeiro tem a hegemonia esquerdista. Angra dos Reis é uma delas. E, bom, como considerações finais, eu já falei tudo que eu tinha aqui. Obrigado pelo convite para eu vir aqui no seu canal. Fico honrado de vir aqui pela segunda vez. A primeira vez a gente falou sobre esse livro, né? Na primeira vez a gente falou sobre esse livro. Opa. E aí hoje, na segunda vez, estamos falando sobre este livro. E aí, Emílio, eu estou fazendo a minha parte aqui. Eu ainda acho que eu faço pouco. A gente tem que ir além de live. A gente tem que ir além de YouTube. A gente tem que ir além de rede social. A gente tem que, cada um, a nossa maneira, descobrir como participar mais das coisas ativamente, pensando no país, porque a gente realmente está numa época de transição e daqui a 50 anos, 50 anos talvez eu já não esteja mais aqui, mas daqui a 40, 30, com certeza eu estarei. A gente vai olhar para trás e vai dizer, foi lá que tudo aconteceu. Seja para que lado for. Se a gente ganhar a guerra, vai para um lado. Se a gente perder, volta para o lado que a gente já sabia. Mas esse período que a gente está atravessando é um período histórico e de definição, sim. E aí a gente vai olhar para trás e vai dizer, foi lá em 2020, 2021 que tudo aconteceu. Então, a gente precisa criar essa conscientização. E, Guilherme, eu agradeço muito a sua participação. Tem muita gente ainda que está esquecendo de dar o seu like na live. Peço para o pessoal deixar o seu like para essa live ganhar relevância. Nós precisamos levar essas informações sobre conservadorismo para o maior número de pessoas possível. E, Guilherme, já deixo aqui um convite para você participar do Clube do Livro Conservador, falando sobre o seu primeiro livro. Aí depois a gente fala em off aí, para a gente acertar os detalhes, mas já está aqui feito em público o convite para você participar do Clube do Livro Conservador com o seu livro O Despertar. Esqueci exatamente para não errar aqui, né? O Despertar do Brasil Conservador. Do Brasil Conservador. Eu ia falar então, o Despertar do Conservadorismo, antes de falar Brasil. Ou dos Escritos Conservadores também. Eu estou à disposição, Emílio. Obrigado aí pelo convite. Eu sou pau para toda obra. Só me chamar que eu venho. Então tá certo. Agradeço a todos pela companhia, pela audiência. Não esqueçam de deixar o seu like, por favor. Isso é muito importante para o nosso canal. E domingo nós temos encontro marcado às 10 horas, direto de Angra dos Reis, com o presidente Bolsonaro, a transmissão ao vivo da Barqueata do Mito. Espero vocês todos lá neste domingo, hein? Guilherme, muito obrigado pela sua participação, por ter atendido o nosso chamamento e desejo a todos um excelente final de semana. Até mais, pessoal!